Meu nome é Renata Cruz, eu sou empresária e fundadora do Foodness, uma empresa de estratégia, gestão e consultoria para negócios de alimentação. E você está ouvindo Foodness Talks, o podcast que toda semana recebe gente que empreende para falar de negócios e compartilhar aprendizados. Conteúdo feito por quem conhece a realidade do dia a dia e passou ou passa pelas mesmas coisas que você, que tem ou está pensando em abrir um negócio. O Foodness Talks é um podcast para você que entende que empreender é muito mais do que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. Mais um Foodness Talks, e o negócio é o seguinte, quem acompanhou a gente sabe que fomos para Nova York fazer a cobertura do Welcome Conference, que é um evento do Will Guidara sobre hospitalidade. A gente foi em 2023, fomos de novo agora em 2024, e esse episódio é dedicado aos highlights, aos melhores momentos e tudo de conteúdo mais interessante que a gente viu por lá. Para me acompanhar nesse episódio de hoje, temos ela, the one and only, Márcia Lagos. Que para quem me segue nas redes sociais, e quem não me segue, me siga, @recruz, recruz com 2 Cs. É o seguinte, essa é a grande estrela das minhas redes. Por quê? Porque ela é a pessoa capaz de comer um açaí com leite moça e leite ninho. Ela é a pessoa que come do meio da tarde, você está assistindo um filme, aí ela chega com um potinho e uma pacote de biscoito. E é o quê? Leite moça, e ela vai chuchar o biscoito maisena. Eu não sei o que dizer, mas Márcia. Agora, além de me xoxar nas redes sociais, você vai me xoxar em público, ao vivo, agora. Não é xoxar, isso rede nacional. É uma demonstração total e absoluta da minha inveja. Porque, assim, eu olho você e eu engordo. E você é uma pessoa magra. Vamos mudar o tema do episódio. Explique-se. Como é que faz isso? Seja ruim. Tem que ser uma pessoa ruim. Sim, aí você não engorda, é isso? É isso que a gente conhece, sabe? A Márcia é péssima, gente. Ruim. Preciso agradecer meus gens aos meus pais. Sim. É isso. A Roseli, seu Hélio, um beijo. Da próxima vez eu vou passar nessa fila aí de vocês, porque olha... Agora, né? Mas você sabe que eu vou contar para a galera que ouve, que é o seguinte, a Márcia virou um fenômeno, a gente vai em eventos profissionais, tá? E aí as pessoas falam, não pode nunca mais parar de postar, porque é muito bom. É sim, porque você me pega de surpresa toda vez. Eu estou lá fazendo meu negócio, botando leite moça na banana, que é fruta, vamos deixar claro, banana é fruta. Tem leite moça? Um pouquinho, mas é fruta. Um pouquinho. Eu falei hoje para a personal, a gente malha com a mesma personal. E aí eu falei para ela, porque a banana da massa não é uma banana, é com farinha láctea. Sim, isso aí. Se eu comer farinha láctea, eu não passo nessa porta aqui, que abre para os dois lados. Mas quem não me siga ainda, comece a me seguir para você ver que é entretenimento de qualidade nas redes. Sim, mas falando de Nova York, eu comi pouquíssimos doces. Fui frustrada nessa viagem. Por que você comeu pouco doce na viagem? Não sei, a gente parou, a gente comeu pouco. É que a gente comia muito, o tempo todo muito. Vamos falar, antes da gente até falar do Welcome, vamos contar um pouquinho. Bom, para quem não conhece a Márcia é sócia do Foodness, cuida dos eventos e de toda a parte de produção, de entregas, certo? Parcerias com marcas. Parceria com marcas, Alô, inclusive. Marcas, alô, marcas. Me procurem. marcialagos@somosfoodness.com.br. Isso aí. Pode patrocinar, inclusive, esse podcast. Com certeza. Né, Carolina? Carolina quer estar louca atrás de parcerias. Então, a gente vai cobrir o evento. A gente foi em 2023, porque a gente entendeu que era um conteúdo muito relevante, né, para o nosso segmento. Hospitalidade é um tema que a gente gosta muito de trabalhar e trazer para a nossa comunidade. E foi muito feliz, né? E aí a gente ainda teve a oportunidade de bater papo com o Will, que é um querido. Depois ele lançou o livro, depois ele fez uma palestra online para o Servir. Sim, o Will, nosso amigo, né? O Will Guidara, Sim. Que é um cara que é o fera em hospitalidade hoje no nosso mercado, no segmento, reconhecido mundialmente, né? Sim, o livro dele está bombando. Inclusive, quem não leu o livro, leia Hospitalidade Irracional. Maravilhoso. É muito bom. E aí, Nova York também tem, assim, já tem o nosso coração
como pessoas. E profissionalmente é muito interessante, né? Porque é um mercado muito vivo e onde nascem acho que muitos testes e formatos. E grandes tendências acabam se testando lá para depois começarem a ganhar o mundo. Ganhar o mundo, ótimo. E vamos falar um pouquinho do que a gente viu, porque eu achei o mercado bem diferente do ano passado. Tinha bastante coisa que ainda a gente até voltou em alguns lugares, né? Isso é muito legal também, que às vezes você vai em Nova York e tem lugares clássicos que estão lá há mais de 40 anos, né? A gente foi em um deles que eu já tinha ido quando eu frequentava Nova York nos anos 90. Renata não era nem nascida. Eu não vou desmentir. Mas a gente foi no Odeon, por exemplo, que é um clássico, um restaurante meio bar. O pastis que a gente adora. O pastis também. Então, assim, o Nova York tem essas coisas dos clássicos, mas tem a história das tendências, né? Que e os clássicos com padrão absurdo, né? Que assim, você pode gostar, não gostar, essa não é isso que a gente está falando. Mas você volta lá 10 anos depois, é a mesma louça, é regular, né? É consistente. Consistente. Isso é muito interessante. Isso é muito legal mesmo. É exatamente isso. É a mesma louça, é a mesma. Eu não sei nem se não é exatamente a mesma, meio velhinha, mentira. Mas Pode ser. É a mesma louça, é o mesmo tipo de atendimento, né? O cardápio muda pouquíssimo também, tem algumas sazonalidades, mas muda pouco dos clássicos, né? E aí a gente dá de cara com tendências que você fala, uau, que os caras estão fazendo, né? E tem um negócio muito legal que a gente adora, que a gente coleciona, que é na maioria dos cartões lá, agora está mudando um pouco, mas você assina o cartão ainda, né? Vem a conta para você assinar e deixar a gorjeta. E aí os restaurantes faziam todos a caneta personalizada que era feita para o cliente levar embora. Sim. Né? E que a gente tem essa coleçãozinha que a gente vai pegando dos restaurantes. E até no Odeon a gente perguntou, né? Falou, mas não tem mais a caneta? Ela falou, tem algumas aqui ainda, mas está mudando, está implantando um sistema mais moderno e agora não precisa, você assina direto na tela. O sistema já vem, né? O iPadzinho ou a própria maquininha, né? Você já assina ali. Isso é uma beleza, a assinatura. É sempre muito fidedigna. Mas acho que tem uma outra coisa acho que dos Estados Unidos como um todo, né? Eu fui para Chicago na NRA em maio também e tem duas palavras para mim que são muito perceptíveis no mercado americano. A primeira é eficiência. É tudo muito rápido. Sim. É tudo muito simples. O cardápio, por mais que ele não seja enxuto, quando você começa a dar uma estudada, você vê que a composição é feita de forma muito estratégica. E eles são muito bons de conceito. Sim, o conceito é impressionante. O conceito está impresso em absolutamente todos os detalhes do lugar, assim. Então, e eles têm uma clareza que vem, acho que da estrutura conceitual mesmo, que é a história do cara que vende bagel, o cara que vende salada, o cara que vende refeição, vende refeição. Um diner americano é um diner americano. Não tem essa mistura, né? Eu sou hambúrguer, mas vou vender salada também, ou vou vender outra coisa. Eles têm essa segmentação muito clara. Sim. Isso deixa o negócio mais leve. Sim. E acho que ajuda muito na eficiência também. Sim. Exatamente, né? Não, e às vezes tem umas coisas que me impressiona até hoje. Então, o cara que vende bagel, você fala, beleza, bagel é um pão, é uma padaria. O cara não pode vender croissant também? Não, ele não pode. São coisas completamente diferentes, são sistema de produção, equipamento diferente. Então, o cara é específico naquilo mesmo. Isso realmente é bastante impressionante. A gente até deu a sorte, né, de numa marca de bagel que a gente fez a rota do bagel. Vou até postar, acho que essa semana ou a próxima no meu Instagram, lá os preferidos. Sim, comemos em todos. collab com a senhora. E aí, numa dessa saga, a gente encontrou um proprietário, né, que é a segunda geração da família, que toma conta da empresa, e ele muito super legal. Se prontificou a falar com a gente, gravamos com ele mostrou todo o processo de como ele faz, tal. Hoje tem 3 unidades, eles estão se preparando para a expansão, mas continua sendo uma empresa familiar e que vende bagel. Ele vende, o que era, 50 mil dia? Era, 30 mil dia.
Mas um muito. negócio absurdo. Muito bagel absurdo. por dia. Nas 3 unidades. Nas 3 unidades, eles têm as cores, né? Tem uma coisa eles visual. Uma inovação de fazer um bagel colorido, enfim. Super interessante. A gente falou a gente vai soltar um teaserzinho nas redes sociais do Foodness, mas a entrevista completa vai estar disponível para a comunidade, para os assinantes. Essa coisa da eficiência que a gente estava falando, eu fiquei aqui pensando que às vezes não importa nem o tipo de negócio que é, né, Rê? Porque tem, tipo, eficiente. A gente foi no Kazunori, que é um negócio de temakis enroladinhos, né? Que é super rápido. Né? A fila de pé na porta é só um balcão, você entra, você tem um cardzinho que você anota quantos você quer, quais você quer, você entrega na mão do cara que está no balcão, ele passa para o menino que vai preparar, que está ali olhando na maquininha, no computador, quantos ele tem que te dar e para quem, vai te dando tudo na ordem, quase não falam com você, é super rápido, eficiente pra caramba. Mas a gente foi num Estrela. Sim. Um restaurante estrelado e que, cara... No Oidimi. No Oidimi, que a eficiência era igual, né? Os caras... A gente passou... Era uma degustação, mas era muito rápido. A gente passou 1h30, no máximo ali dentro. E tomamos vinho, e tomamos drink. Eram 6 passos. É grande o negócio. Mas os caras têm uma agilidade acho que a eficiência traz essa agilidade também no serviço, né? Que é um negócio impressionante. A construção de conceito já é pensada para a eficiência. Exatamente. Né? Acho que tem muito essa questão de mão de obra, é um drama também lá, né? Então, e tem toda a parte da hospitalidade que eles cuidam também com bastante empenho. Sim. Então, apesar de ser em 1h30, não é aquela coisa rápida, você não se sente sendo empurrado. Você não se sente pressionado, né? Mas eles estão ali, falam com você o tempo inteiro, é super agradável, mas... Você acha que eles são talvez menos... Não sei se menos apaixonados é a palavra, mas menos emocionados que a gente? Acho que talvez encarem mais isso como um job mesmo, né? Às vezes parece business, até... né? Tem que fechar com... Não soa como falso, né? Hospitalidade é um negócio que eles fazem muito bem, mas tem aquela coisa do showbiz americano, que eu acho que todos eles têm um pouquinho na veia, americano, né? é muito bom de show. Ali fazendo o seu show. E se o show tem que ser super simpático com o cliente, tem que estar sorrindo, tem que fazer perfeito, tem que representar aquele papel. Então, eu acho que tem E é uma construção de mercado também, né? Porque a gente fala muito disso. Não dá para pegar e replicar exatamente igual, porque os hábitos de consumo são completamente diferentes. A gente vê isso nos Estados Unidos no geral. Você comeu, bebeu, eles levam a conta na mesa. Falou, oi, você está indo para dar espaço para o outro. Né? Aqui, a gente ainda não tem essa clareza. Os clientes ficam, de fato, ofendidos. É um movimento que eu não sei se nunca chega a ser igual, porque eu acho que é um povo muito igual, com hábitos muito diferentes, com crenças muito diferentes. Mas a verdade é que quando a gente fica na mesa do restaurante um tempão sem consumir, tem gente esperando. Isso gera um impacto. A gente foi... Qual que é aquele pequenininho que a gente foi ano passado com a Fabi? Lute. Ai, não pode falar, que é o restaurante que ela gosta. Não pode falar, que é o restaurante que ela fala que não é lotado de turistas. Se eu falar isso aqui no podcast, ela manda me prender depois. Mas é tipo um bistrozinho francês, bem pequeno. Bem clássico. Bem clássico. E que foi isso. Ela falou pra gente, vocês estão indo. Palavras, a gente queria beber mais, inclusive. Ela falou, não, vocês já comeram, a gente precisa da mesa. Exatamente, a gente precisa da mesa. Ela foi exatamente como ela falou. E acho que uma coisa importante da gente trazer também é, caro. Né? Sim, mais caro que ano passado. 2023 para 2024, eu tinha feito mais ou menos uma conta, eu tinha sentido que era tipo 25%. O Larry, que é marido dessa amiga nossa que é de Nova York, que mora lá, confirmou. Ele falou, não, tá tudo 30% mais caro. Sim. Restaurantes todos 30% mais caros. A gente sentiu bem no bolso. O cartãozinho chegou cantane depois. Sim, gostoso, delícia. Mas a gente trouxe muita coisa legal. A gente vai mostrar também agora ao longo dos próximos meses. Vai sair muito material legal. E muito restaurante novo, né? Sim. A gente viu também Nova York sofreu muito na pandemia. Foi. Vale lembrar. Foi uma das cidades
dos Estados Unidos, acho que foi mais é. impactada. É difícil a gente falar quem foi mais, quem foi menos. Porque Nova York, essa cena é muito viva, né? Então, assim, na hora que isso sai de cena, a cidade inteira sofre com isso. Tanto os moradores, o turismo, e o número de mortes isso, né? também foi muito alto na cidade, né? Mas a gente viu muita coisa nova, muita coisa legal, nova. O próprio Edmi é novo já com uma estrela. A gente foi no tailandês, no Bangkok Super Club, que é do grupo do Daily Meyer. Muito bom, incrível. Muito eficiente, muito simples de soltar. Sim, né? Tudo muito rápido, né? Essa coisa como eles chegam, como o prato chega rápido na mesa, é muito difícil você ficar esperando a comida. Não acontece. Sim. Dificílimo acontecer isso. Realmente é pensado, é construído, né? Conceitualmente construído para ser muito eficiente, muito rápido, girar rápido, para você poder ser mais eficiente em termos de números também, né? Claro. Mais 30% mais caro, um impacto importante. Verdade. E eu achei... Em relação ao ano passado, o ano passado tinha uma coisa que se você não fizesse reserva, você não sentava em absolutamente lugar nenhum. Esse ano estava um pouquinho menos, né? Eu vi um pouco menos de jovens, porque o ano passado isso era uma loucura, assim. Você ia em restaurantes clássicos... Mas jovens. Jovens 20, né? Tipo, gente muito, muito nova. Muito nova no Baltazar, por exemplo. De todos os restaurantes. Sim, muita gente muito nova lotando os restaurantes. Mas eu senti menos dessa vez. Os jovens nos restaurantes, um pouco menos. E talvez a história menos... de sentar, eu acho que a gente foi mais esperta esse ano. A gente reservou muita coisa. E acho que a gente comeu em horários mais alternativos. A gente comeu em horários alternativos, a gente usou mais um aplicativo que é que faz a maior parte das reservas nos restaurantes. Isso é um outro hábito que o americano tem e que pra gente... aí a gente precisa se acostumar com isso. Não, brasileiros, vamos fazer reservas e vamos... aparecer nas reservas feitas, Sim, né? Ou lá cancelar. Não existe isso. Cancelamento até 24 horas. Se você cancelar depois de 24 horas, é pago. Você paga. Tá lá uma taxa de $40 por pessoa na mesa. Que não é pouco. Exatamente. Não, é caríssimo. Sim. Para eles, inclusive, não só para E a gente tem esse mau hábito. Eu vejo muito donos de restaurantes reclamando de pessoas que reservam e não aparecem. Isso causa um transtorno. Você deixou de reservar para outra pessoa. Sim. Né? É muito ruim. Bom, mas vamos lá. Mas Nova York é sempre uma cena muito viva e a gente consegue trazer muita referência de lá, né? Produzimos materiais muito bons que eu acho que tem essa seguirão história saindo. Das pessoas às vezes falam, mas vocês vão para Nova York todo ano? É que, impressionantemente, ainda é uma cidade que tem muito estudo para tendência, né? Os caras eles são bons nisso, é impressionante. Eles são bons em implantação, eles são bons em treinar, né? Ver funciona, não funciona, pivota. Tem coisas realmente muito legais e o tempo todo tem coisa nova. Sim. Né? Isso tem que bater palma para eles, é realmente... Sim. Dá para ir todo ano, sim. Sim. Seguiremos. Bom, agora vamos para o Welcome. Bom, o Welcome é um evento mesmo, né? Um evento de auditório, com palco e sempre um palestrante, um ou dois, ou, enfim... alguns modelos de conversa. Alguns também, modelos né? de conversa diferentes, que são muito interessantes. Para a gente, uma super inspiração para o servir, né? A gente também usa como benchmarking, então isso para a gente, como pesquisa, também é super importante. E aí tem uma programação sempre bastante diversa e bastante interessante, né? Quais foram as palestras que você mais gostou? Vamos lá. Tem que pôr o óculos agora. Eu amei a primeira, que foi a Jade Simmons, que é a que abriu a palestra. Ela falou de propósito. Ela falou de propósito. E ela é uma musicista, ela é pianista clássica, né? A formação dela é pianista clássica. Veja, a pessoa está num congresso de hospitalidade, quem abre o negócio, o show, com um show, é uma pianista clássica. Então,
a palestra dela é muito legal, né? Ela vai falando e vai tocando no piano, várias coisas. E ela é uma pianista clássica que fez um começou a trabalho virar- com R&B, né? Sim, Então ela começou a virar multimídia. Então, ela faz várias brincadeiras com bateria e piano ao mesmo tempo. E ela vai falando, contando a história dela, que o propósito, como é importante o propósito, como ela sempre enxergou que o propósito dela era muito maior do que ser só uma pianista clássica. Então, que ela começou a perguntar para os professores e interagir com os professores sempre em busca de um propósito maior, né? E aí ela diz que em todos os lugares que ela passou, ela sentiu a coisa da hospitalidade, né? De ter sido abraçada pelos professores, pelas escolas onde ela passou, e que ela diz que, às vezes, a hospitalidade é perceber que as pessoas que estão na sua frente, são o propósito, né? Então, é um pouco maior do que só uma sala de restaurante ou o que quer que seja, mas é uma coisa de você perceber que a pessoa que está na sua frente é o seu propósito. Então, a hospitalidade tem que ser para ela. Sim. Eu anotei algumas... Eu sou nerd, né, gente? Então, eu vou com o meu iPadzinho e vou anotando um monte de coisa. Também anotei menos que você. Eu sou Porque menos nerd. É difícil superar a loucura da cabecinha. Mas ela fala muito sobre ser a pessoa que ajuda e encoraja o outro a ser a sua melhor versão, que essa, para mim, é total a definição de liderança. Né? Então, o propósito também entra nisso. Fala, então, quando você entende o seu propósito, eu sou dono de um negócio, eu sou gerente de um negócio, você entende que o seu propósito é sobre fazer a diferença no outro, sobre ele entender tudo que ele é capaz e conseguir ajudar a pessoa a construir esse caminho para o máximo da sua entrega, é muito poderoso, né? E ela fala que propósito não é o que você faz, é o que acontece com os outros quando você faz o que você faz. Sim. É uma definição interessante. E sobre a história dela ser uma pianista clássica que optou por não ir para esse caminho padrão, né, que ela falou sobre encontrar o seu jeito de fazer, colocar a sua bossa e impactar mais gente que se conecta com isso, que acredita naquilo, porque ela fala que a melhor história que você pode contar é a sua história. Sim. Então, isso, quando a gente olha para os negócios também, às vezes as pessoas ficam muito olhando para, tipo, qual é a referência? Qual é o que as pessoas estão fazendo? Cara, se você entender que a sua história é um negócio que ninguém copia, né? Porque o seu produto, o meu blend de hambúrguer, tá? As pessoas podem fazer igual. Isso não é... Tem receita na internet, gente, de blend de hambúrguer. Não, e o mesmo fornecedor pode fornecer. O cara pode ter a mesma ideia que você em termos de quantidade, mas o jeito com que você faz as coisas, né? A sua história sendo moldada em tudo aquilo que você faz, isso é incopiável. Isso é incopiável. Que são os grandes valores de empresas muito admiradas. Sim, esse né? é o grande diferencial, né? Exato. E super legal a história dela de falar, de não esperar para agir, né? Ela sempre falou que ela ia testando um monte de coisa. Testando, exatamente. Ela ia lá, aí tinha que tocar sempre a mesma música com o mesmo professor. E aí ela chegava em casa e testava de um monte de formas diferentes. Que ela falou, não quero tocar só isso desse jeito. Enfim, ela foi se descobrindo também, né? Para poder passar isso para frente. Muito legal. A Adele eu adorei. E é um showzaço, né? Ela é uma mulher de palco, né? Ela Maria, é absurda. É inacreditável. Isso é muito interessante também, quando você vê uma pessoa que domina o palco como ela domina, ela faz até interação, né? E depois ela chama a galera para tocar junta. E aí ela fala um pouquinho sobre liderança também, sobre não microgerenciar e deixar as pessoas acharem o caminho delas, que é o que ela faz quando ela bota as duas pessoas para tocar, duas pessoas que não se conheciam. Que também não tocam, tipo a menina que até tocava um pouquinho de piano, o cara zero. Sim. Né? Pôs o homem na bateria. Sim. E aí Tamara fala, improvisa, e os dois ficam, tipo... É muito bom, mas é isso. Ela tá ali ajudando, mas não tá fazendo por eles. Sim. Né? Sim, que é interessante. E é bacana que as mensagens vêm na costura, né? Elas não são exatamente literais. E as mensagens todas vêm na costura da palestra. Achei bem bom.
Essa a gente tá junto, gostamos Sim, essa igual. gostamos igual. Aí, que mais você quer? Vai aí, eu A deixo. próxima, eu vou pela ordem, a gente... Você vai pela ordem Vamos passar por toda? todas? Aí depois você vai longo, falando. hein? Você pontua quais foram as suas 3 preferidas. Aí depois tem o Júlio Garcia, que é do Ambrisa, que ele falou que entrou nesse mercado e que... Isso é um clássico, né? Ele entrou e foi gerenciado por um cara altamente escroto. Sim. E a gente tem esse histórico um pouquinho, né? Do gerente ser o cara que é o carrasco, e aí depois, quando o próximo cara vira gerente, ele replica isso porque foi assim que ele aprendeu. E eu acho que a gente está total nesse momento de desconstruir isso para continuar sendo um mercado que atrai pessoas, que é legal para as pessoas trabalharem. Senão, a gente realmente vai continuar nessa crise de mão de obra, né? Que tem a ver, a gente pode reclamar da nova geração, a gente pode falar de um monte de coisa, mas a oferta que a gente faz é pouco interessante, especialmente se a gente não tem lideranças inspiradoras. Né? Então, esse momento de ser uma liderança inspiradora e de construir lideranças inspiradoras, de um ambiente propício, é fundamental. E ele conta que ele começou, tinha 0 liderança, o cara era super abusivo, e que ele ficou, um menino começou muito novo por necessidade, que ele ficou um garoto cheio de raiva. Né? Então, que quando ele teve a oportunidade, a gente não sabe exatamente quais os privilégios que ele tem ali por trás de família, mas que ele quis abrir a própria empresa para tratar as pessoas diferentes, que isso virou o propósito dele, que virou a missão dele. E também ele fala um pouco de entregar a oportunidade que ele recebeu, porque ele também teve depois um segundo chefe que foi incrível e que desenhou vários caminhos para ele. Esse é o nome da palestra dele, né? Que chama Pay It Forward. Devolver o que ele recebeu. E que aí esse segundo cara foi um cara que foi um grande guia na vida dele e que hoje a empresa dele, ele tem um restaurante que é uma franquia. Sim. Então, as pessoas... Ele absorve as pessoas e estrutura, né, tem um treinamento para que as pessoas possam ser donas, tem um bônus franquia, programa para que as pessoas possam ser donas, possam construir e cuidar dos seus próprios negócios. Sim. Ele falou uma frase que eu anotei. Tá, Renata? Anotou, vai. Que eu achei ótima, que ele fala, servir os seus próprios colaboradores, dando a chance deles próprios empreenderem. Sim. Isso é pay forward. Sim, e que hoje é uma empresa que fatura 16 milhões de dólares, e tem uma outra frase que eu anotei também, tá, Márcia? Que é interessante quando esse propósito está na frente, né? Que por acaso ele entrega o propósito através de uma franquia de comida, mas que ele fala que não tem que ser conhecido pelos negócios que ele abre, mas pelas pessoas que ele toca. Sim. Foi uma boa palestra também. Foi uma boa palestra. Depois, a gente teve uma perguntas e respostas com a Dr. Becky, que ela... Kennedy. Psicóloga infantil. É uma psicóloga infantil. E foi interessante como ela costurou a liderança familiar, né? De você ser ali uma liderança dentro de casa, para os negócios. Foi um bate-bola com o Will, né? Perguntas e respostas. E ela fala como ser um líder mais eficiente. Que então ela é especialista em como ajudar as crianças, especialmente os pais. E que ela entendeu que os formatos de benefício ou de negociação com criança não eram produtivos para nenhum dos lados. Né? Isso ela entende como um sistema de controle de comportamento. Sim. Ela fala um pouco do que ela chama de sturdy leadership, né? Que não sei traduzir sturdy, resistente? Sim. Resiliente. Liderança resistente, né? E que você precisa dar 3 passos para essa liderança existir, que é limite, validação e empatia. Então, você imagina que você está falando com criança, né? Você precisa ter os limites para falar, depois você valida muito bem, você conseguiu fazer isso, e depois você abraça falando, pô, parabéns, viu? Olha como aconteceu, como é legal o que você fez. Só que isso serve para absolutamente tudo na vida, né? Negócios, liderança em negócios, principalmente, acho que um bom líder tem que saber
delimitar dar os limites para toda limites a da equipe, empresa, os o limites limite da do que empresa, aqui... não é limite pessoal, não Sim. estamos falando de pessoal, né? Os limites da empresa, validar aqueles limites o tempo inteiro com todo mundo e ser empático. E as ações, né? As ações, e ser empático com a equipe inteira para que isso funcione, né? Então, que é justamente o contrário da primeira palestra, da outra palestra que o cara falava com o Júlio Garcia, que ele tinha um líder abusivo, que era mandão, que era, enfim. Sim. Né? Ela está falando justamente o contrário disso aqui. E aí, no meio disso tudo, o Will falou uma frase que foi muito legal, que ele falou: ser um bom líder não é um destino, é uma inspiração. Então, assim, não é o seu lugar final, né? Mas é como você chega lá. Então, você tem que estar inspirado e ser inspiracional para os outros que estão à sua volta também. Achei muito legal a palestra. Sim, que ele diz também que a hospitalidade deve ser criada e perseguida. Né? Que é uma coisa que você vai atrás todos os dias, todo, tanto para a equipe quanto para o cliente. Sim. Então, que você estrutura aquele ambiente, mas que depois você tem que perseguir aquilo o tempo todo. E a história do limite é para deixar todo mundo seguro. Acho que isso é muito importante. Sim. Às vezes você fala, limite porque eu quero ou porque é do meu jeito. Não, limite é uma questão de você deixar todo mundo seguro. Numa empresa é isso, né? O limite são as regras muito claras. Todo mundo precisa saber aquilo como funciona, até onde você pode ir, o que você pode e o que você não pode fazer. Tendo isso, está todo mundo com insegurança. E aí, quando você entrega o limite... quando você diz para a pessoa, né, quais são as diretrizes e o que a gente pode e o que a gente não pode, não necessariamente você depende da colaboração do outro, mas você entrega isso para a pessoa e dá responsabilidade para ela. Sim. Que é super importante, né? Quando fica aquela coisa do tudo pode, ou as regras não estão claras, os limites não estão claros, a pessoa também não sabe. Ela fica mais perdida do que tem clareza de como seguir, né? Uhum. Depois tivemos... Eu fiz várias anotações disso. Dela, né? Quando as pessoas não gostam das suas decisões, você precisa validar os sentimentos, mas manter a decisão. Sim. Que aí serve para crianças e serve para empresas, né? Você pode validar o sentimento da pessoa, falar, eu entendo sua frustração, mas a regra é essa. Sim. Bom, aí a gente teve o Brian Cunliffe, que fez uma abertura do segundo bloco, pós-almoço, né? Ele é sócio do Will, né? No ele é sócio do Will no Welcome e ele é sócio do Cunliffe, do restaurante. Chicago? Não. Em Seattle. Em Seattle, exatamente. E Seattle foi... eu até fiz um post na época. Seattle foi a primeira cidade americana impactada pelo Covid. Então, foi a primeira cidade que fechou. E o Cunliffe é um restaurante de fine dining. E eles pivotaram para fazer family meal. Sim. E depois atendiam no estacionamento e tal. Foi um case bem interessante. E aí ele estava falando justamente de uma ação que ele fez da Barbie, né? Que eles pintaram o restaurante por fora inteiro de rosa. E aí chamava Ken-Liss. Em vez de Cunliffe, ficou Ken-Liss de Ken. Eles fecharam o restaurante todo num sábado. Para a equipe ter um gostinho do que era viver um final de semana. E aí ele disse que porque quando você se cerca de pessoas incríveis, você consegue correr riscos. Né? Então, você pode se dar ao luxo de fechar o restaurante porque você tem uma equipe incrível, porque tudo isso está no planejamento, está programado e etc. E fazer algo extraordinário juntos. Eu gosto muito da abordagem deles. Eles são 3 irmãos que eu acho que eles são a 3ª geração do restaurante. à frente do restaurante. Eu gosto muito da abordagem deles. Nunca fui para Seattle, não conheço o restaurante, mas tenho bastante vontade. E até de bater um papo com ele. Parece ser um cara muito legal. Pra caramba. Ele parece ser super acessível, Sim. né? Durante o evento, ele fica lá o tempo inteiro. A gente precisa ser mais corajoso, tomar um drink no meio, gastar todo o nosso inglês lá. Hi! Levar a Priscila, nossa amiga. Essa história é muito boa, vou contar.
A Priscila é uma amigona nossa, maravilhosa. E que aí ela fala... A gente estava num evento e tinha um bartender americano. Aí ela falou, agora eu vou falar inglês. Falei, vai, amiga. Aí ela olhou pro bartender e fez, hi. E eu falei, é isso? Ela falou, aham. Acabou? Sim. Maravilhosa. Mas nada supera a Priscila falando espanhol. Também. Precisamos marcar outra viagem. Sim, vamos fazer pesquisa agora num país de língua espanhola. Sim. Bom, aí a gente teve a minha preferida, que foi do Donald Miller. Maravilhoso. Eu achei realmente, tipo, a quantidade de coisas que eu anotei, acho que é o dobro das outras. Minha também tem bastante. E chama as características de um guia, né? E ele faz um desenho... ele conta uma história, na verdade, que ele teve um diagnóstico, né, de uma doença e que ele correu o risco de não estar mais ali em muito pouco tempo, com filhos pequenos, etc. E que isso mudou toda a perspectiva dele, que ele começou a pensar o que acontece quando você tem o risco de não estar mais aqui. Né, o que ele precisava pensar e como ele tinha que agir. Que ele falava que tudo que importava, absolutamente tudo que importava na vida dele era conexão com a família, com os amigos e com os colegas de trabalho. Então, era sobre as pessoas e a conexão com as pessoas. E aí ele entrou numa... Ele é muito bom de construção de história. Sim, né? Ele é um autor aclamadíssimo, Sim. né? Tem milhões de livros editados e muitos best-sellers, né? Famosésimos. Sobre como construir uma narrativa, exatamente. né? O Story Brand, Herói em Missão, tem, tipo, vários. O cara é fera. E aí, em resumo, a história dele, a palestra dele foi como uma história funciona, né? Então, sempre que você precisa ter um personagem, esse personagem quer alguma coisa. Sim. Aí entram os problemas para esse personagem conseguir resolver aquela coisa. Sim. E aí, o personagem não consegue resolver sozinho. Ele precisa de um guia. E aí entra um guia, que é outro personagem que entrega um plano. E que se você começa a pensar num filme, numa série, você consegue exatamente ver... Ele fala isso, ele fala assim, pode pensar em qualquer um que você quiser. Se não tiver essa estrutura, não tá bom. Exato. Né? E normalmente o guia não é o herói. Não é o herói. Não é o herói. Principal, não é o principal. Ele não é nunca, né? Pelo que eu entendi. Não é nunca. Aí entra a ação. Tá? Sim. Aí tem o herói, tem o guia e tem a ação. O resultado, que é sucesso ou fracasso. E essa é a narrativa que chama atenção e prende quem assiste. Sim. Então, essa é a história básica, né? E essa narrativa funciona pro cérebro humano, porque a gente se conecta com ela. Né? Se perdeu? Não, eu tenho muita anotação. Ele... Aí ele fala que é uma versão clara da vida também, de significado, exatamente. De ter clareza. Sim. Quanto mais você ganha, menos importa. E o guia é esse personagem que ele não é o principal, mas ele é o mais forte da história. Da trama, porque ele é que vai dar todas as ideias para ajudar o herói a resolver e chegar no fim conquistando o que ele quer conquistar. Então, a gente pensa no guia, é o cara que está no estratégico. Uhum. Né? Se a gente for pensar numa empresa, sim. O guia é o cara que está no estratégico. É o gerente. Né? E aí, depois, ele vai fazendo tudo para aquele herói chegar até o final da operação, do que ele precisa entregar, né? Sim, então, da conquista dos clientes, da construção da marca, né? Porque acho que é importante essa visão que ninguém faz nada sozinho. Sim. Né? E o guia é o personagem mais forte da história e tá lá para ajudar o herói a ganhar o dia, né? Ele faz essa provocação que a gente tem que ser capaz de acreditar que a história do herói é importante. Então, quando você olha para o seu time, você fala, cara, todas essas histórias aqui são importantes. Todo mundo aqui está atrás de uma realização. Né? Tem a parte da troca de trabalho por dinheiro, mas tem uma realização também. Ele fala que da hospitalidade nos negócios
tratar os outros como iguais, deixando que eles sejam o herói da história. Então, tipo, você tá ali deixando as pessoas fazerem o seu trabalho na sua melhor posição, no seu melhor cargo, da sua melhor forma, e aí eles vão ser o herói daquela história, né? Daquilo que eles estão fazendo. Então... E que você precisa, para ser o guia, você precisa ter referência, precisa ter história e precisa ter credibilidade. Sim. Né? Se você não tem essas coisas, você não consegue ocupar esse lugar de guia. E aí dá até para fazer um paralelo com uma palestra que teve no ano passado, completamente diferente, mas que era uma psicóloga falando da importância de você ser anjo na vida dos outros, sim, né? E de sim. buscar oportunidades e tal. Eu consigo ver vários paralelos com narrativas absolutamente diferentes. Isso é muito interessante também, né? Sim. Não, ele mesmo fala... ele fala também uma coisa que também eu lembrei da outra palestra do ano passado, do velhinho de Harvard que escreveu... nossa, olha, pensar no nome. Que escreveu Happy, sabe? Sim. Que ele fala que a satisfação, quando você conquista qualquer coisa, né? A satisfação acaba no minuto que você conquista. Mas se você ajuda alguém a conquistar algo, a satisfação é muito duradoura, Sim. né? E ele fala na palestra do ano passado, esse professor de Harvard fala... Ele tem um nome super esquisito, mas a gente vai lembrar já. Um nome difícil. Não está aqui no... E ele fala disso também. Ele fala que às vezes você está insatisfeito, está infeliz, aqui sai para compra um par de sapato, fica feliz pra caramba. Nossa, sapato que eu queria. 2 dias depois você já fala, putz, voltei à estaca zero da infelicidade. Se você, Sim. em vez disso, você consegue ajudar alguém a fazer alguma coisa, o estado de felicidade e satisfação que você fica se prolonga, cientificamente testado, por quase 30 dias. Então, assim, fisiologicamente, os impactos são completamente diferentes. Exatamente. Né? É muito legal. E essa costura que eles conseguem fazer com os palestrantes do ano passado e desse ano, tipo, todo mundo falando coisas diferentes, mas ao mesmo tempo muito parecidas, né? É muito bacana. É muito legal. E aí que ele fala que esse guia persegue a excelência, mas nunca se acha melhor do que ninguém, porque a posição dele não é superar o herói, né? É se colocar à disposição do herói dos liderados para que eles sejam o herói da história. Né? Então, naquele lugar, quando você... Eu não quero os elogios da equipe para mim, eu quero que falem, nossa, a sua equipe é incrível, eu fui super bem recebido. Ele traz uma aspa que eu achei interessante, que é: pessoas fracas pensam em si mesmos, pessoas fortes pensam nos outros. Sim. E ter esse lugar da habilidade para ajudar e a segurança para você poder ajudar, para você entender que você não é o protagonista, né? Precisa de segurança, precisa de maturidade para isso. E o guia é o cara que afirma a mudança do herói, faz a transação e estabelece ajuda para os desafios. Foi a palestra que eu mais gostei de longe, eu acho... Foi intensa dele, né? E eu gostei muito também, achei que essa foi fundamental. E acho que muito porque tem esse paralelo com a que eu gostei mais no ano passado, e que eu não lembrava o nome do homem, mas que o Google já me ajudou. É o Tal Ben-Shahar. Ele é autor do livro que chama Happier, e ele é uma das aulas mais assistidas em Harvard, que é na Faculdade da Psicologia da Felicidade. Então, esse foi ano sou louca passado, foi uma incrível. Aula dele. Outra, né? Tipo, mais referente a essa psicologia da... E essa costura que eles fazem das palestras e dos palestrantes é muito legal. Depois, a gente teve o Steve Ballmer, que fala que a hospitalidade salvou a vida dele. Esse é o título da palestra. E ele fala de uma coisa que é muito comum dentro desse mercado, que é a adição. Né? E que... Ao mesmo tempo, tem uma frase muito boa que ele fala que é o único mercado que você cuida dos outros, mas que você não é ensinado a cuidar de você. Sim. E forte isso, né? Sim. Forte, poderoso, sensível, difícil, e que é verdade, né? Essa história, eu lembro de quando eu era muito nova e que todo mundo do restaurante, cozinheiro, se encontrava depois à noite para beber, todo mundo, e aquilo vira um social super tranquilo, aceitável, né? Só que cara, só que é beber todo dia, né? Exatamente. A gente esquece que as pessoas são diferentes, né?
psíquica e fisiologicamente diferentes. Tem gente que tem uma propensão à adição muito maior e é isso. Você começa a beber todo dia, isso vira... É fácil, você tá lá, chega um amigo, você toma um Sim. drink, não sei o quê. Então, exige um cuidado, exige uma maturidade. Sim. Eu tive esse... Talvez não com tanta clareza de como eu conto hoje, mas eu falei, cara, isso aqui não faz sentido. Porque a gente se encontra para reclamar e beber. Não tô afim, não. Para reclamar do trabalho e beber. Eu fui entendendo que isso me fazia mal. Isso me deixava numa energia que eu não queria pra mim. Que eu falava, puta, aí no dia seguinte é difícil acordar, eu não tô indo malhar, eu não tô treinando. Eu falava, não funciona. Mas achei super corajoso o testemunho dele, né? E ele também criou uma instituição para ajudar as pessoas, inclusive porque ele teve... Né, a história dele foi muito pesada e ele teve algumas pessoas em volta que tiraram a própria vida. Né? Então, com adição, depressão, um pacote disso tudo junto. E aí ele fala que quando as pessoas saem de casa para comer, elas querem ter uma experiência, elas não querem comer. Elas estão atrás de outra história, né? Porque quem quer comer, come em casa. Não é só comida, né? Exatamente. E que ele ocupa esse lugar e que verdadeiramente ele se sente honrado em servir e contribuir para momentos especiais da vida das pessoas. Né? Ele encontrou um propósito ali e que aí... Nesse mercado não importa de onde você vem ou o que você sabe, se você está afim de trabalhar duro e você encontra alegria, felicidade no servir, né? Isso, você entende a beleza disso, tem espaço para você. Sim. E isso, para mim, é uma coisa muito poderosa desse segmento. Eu acredito que a gente é um mercado de primeiros empregos, de oportunidades e de grandes histórias que podem ser contadas. E ele, quando ele costura tudo isso, ele falou que a hospitalidade foi encontrada quando as pessoas começaram a cuidar dele quando ele não estava apto a fazê-lo. Sozinho. Né? E ele entende que isso é responsabilidade de entregar de volta. Ele é dono de restaurante há 15 anos, tem 36 casas. E antes do cliente ter uma boa experiência, ele acredita que o time tem que ter uma boa experiência e essa parte da saúde mental é fundamental para que essa construção seja possível e que essas adições ou esses desvios mesmo, né, de saúde mental não aconteçam como já aconteceram. Eu vejo, eu não sei se é porque eu tô velha, mas assim, eu vejo que as novas gerações têm muito menos esse hábito do que tinha quando eu era muito jovem. Eu convivia até com um pessoal um pouco mais velho que eu. Eu vejo menos isso. Não sei se porque eu saio menos, mas eu tenho essa impressão que hoje não é tão desse jeito, ainda bem. Eu não sei se é muito menos do que o que era, porque também essa edição do Welcome, eles falaram bastante de saúde mental, né? Várias vezes. Sim. Até o próximo palestrante também falando disso, veio por causa disso, enfim. Na outra edição, eles falaram um pouco, mas eu achei essa edição mais voltada quase para esse cuidado todo, né? De se falar que tem que ter. A gente teve palestra de uma menina jovem também, que também falou disso. Enfim, acho que tem uma... Né, a última palestrante que fechou também falou de... Enfim, A gente fez um trabalho de consultoria que a gente estava levantando os dados porque era um negócio de wellness e o Brasil... Em 2022, pelo menos, era o 5º colocado em mais casos de saúde mental, assim, super crítico. Eu não sei quantos desses estão ligados ao nosso segmento, mas eu imagino que bastante. Acho que é um segmento que exige demais da pessoa fisicamente também, Sim. né? Então, você passa não é uma exclusividade, horas do dia, mas... não é uma exclusividade, mas você passa horas do dia ali em pé, às vezes, né? Quem trabalha na operação dentro da cozinha, um calor infernal, enfim, né? Eu acho que tem uma... É fácil, na hora que você sai dali, essa coisa do, putz, acabou, vamos relaxar, vamos beber, vamos fazer alguma coisa para esquecer, para relaxar. É bem comum, eu acho que ainda deve ser,
Não sei se menos do que era na sua época, mas imagino que ainda acontece. Mas a questão da bastante. saúde mental está na mesa, né? Tá na mesa, tá super na mesa. E acho que isso é importante para a gente, enquanto liderança, né? Então, porque também a gente tem que Tem que começar... estar atento, né? É a história do bota a máscara em você primeiro, para você depois poder Sim. ajudar os outros, Sim. né? Então, a nossa saúde mental, quais são as coisas que eu faço para mim, por mais que a nossa vida seja corrida, por mais que tenha um monte de coisa para fazer, trabalha muitas horas, beleza, mas qual que é o horário que você está cuidando da sua cabeça, ou você está indo no psicólogo, no psiquiatra, ou qualquer coisa que o valha, que hora você cuida do seu lado espiritual, que hora você cuida do seu corpo. Ah, mas não tenho tempo para isso. Cara, você vai quebrar. É. E aí a gente pode amarrar com a história de ser o guia, né? Você não vai ter para dar. Sim. Então, é um exercício que é muito fácil a gente deixar a gente de lado, a verdade é essa, né? Mas que para a gente conseguir ser uma boa liderança e conseguir ter boas equipes, entregar um bom serviço e, por consequência, ter resultados Tem que estar se financeiros, cuidando. que é todo mundo que é o que todo mundo quer, a gente tem que se cuidar. Sim. A verdade é Fundamental. essa. Depois, tivemos um atleta, o Angus Collins. Sim, o cara é um atleta de remada em oceano aberto, né? Sim, bem fácil o negócio esporte dele. Eu simples. adorei, acho que foi a minha segunda preferida. Achei muito legal. Embora ele não seja um cara incrível de palco, Sim. ele era um cara pouco mais tímido, mas é. tal, mas o conteúdo da palestra era muito legal, né? Sim. Ele fala... o nome da palestra dele chama Do Recorde... É mais bonitinho em inglês porque tem um trocadilho, mas é do recorde à recuperação, a importância de construir o time certo. Sim, porque quando eles vão para mar aberto, eles são 4 pessoas, 5 pessoas num barco. Num barquinho de remo. Num barquinho de remo, gente. Que não tem a cama, não tem. Os E eles shifts ficam são de muitos 2 dias, em 2 né? horas, sim, semanas. Semanas fazendo. Ele já cruzou o Pacífico, o Índico e o Atlântico. E a próxima, as as ideias, a próxima, com equipe, né? A próxima dele agora de 2025, ele está se preparando para fazer sozinho. É doido, Meu né, pai do gente? céu. Aí vem me falar de saúde mental, o cara já é doido, velho. Não dá. Mas, brincadeiras à parte, ele começa falando disso e ele fala que... O preparo emocional que você tem que exatamente. ter. E a equipe que você se cerca, né? Então, como ele já fez isso várias vezes, ele teve a oportunidade de construir equipes diferentes, né? Então, ele fala, eu preciso do cara que é uma máquina remando. Porque esse aqui vai me ajudar ali a chegar à medalha, blá, blá, blá. Eu preciso do... E aí ele foi entendendo como são as pessoas que ele precisa. Porque não adianta ele pegar só caras Só que os são feras, extremamente bons na remada, mas não tem o emocional estruturado ou que as pessoas não se complementam, né? Acho que nesses desafios tão intensos, se você não tem pessoas complementares, vira uma As pessoas guerra. têm que ser absolutamente complementares. E aí ele aprendeu isso na terceira equipe dele. Tá. Que ele construiu a melhor equipe que ele teve com as pessoas complementares e ele conta a história do Joe e do Max. E aí, que eram 2 membros da equipe dele, e ele fala que, cara, o Max era aquele cara que, remava pra caramba no shift dele, que era um shift de 2 horas, né? Turnos, você rema 2 horas, descansa 2 horas. Rema 2 horas, descansa 2 horas. Imagina a loucura disso. Falava que ele, enquanto ele estava remando, ele estava remando que nem uma máquina. Quando ele estava descansando, ele só pensava nele, se cuidava dele para poder remar as 2 outras horas com avidez. E o Joe era o cara que remava mais ou menos, não era o melhor dos remadores dele, mas que ele, uma vez, no off shift dele de 2 horas, ele passou as 2 horas fazendo um jantar para a equipe. Então, ele passou as 2 horas de descanso dele pescando e fazendo sushi, fazendo as coisas que ele conseguia fazer dentro do barco e serviu tudo lindamente para a equipe toda, como ele mostra a foto. E você fala, cara, todo mundo precisa de um Joe e de um Max.
Porque e são comidas desidratadas, né? Os caras estão em alto mar, não tem absolutamente nada. É tipo um bote. Sim. Você não tem cama, inclusive, né? Da ponta do barco tem um espacinho que você consegue deitar meio corpo e a perna não deve ficar reta. Não, É um as desgaste condições físico. são terríveis, físicos. As fotos, né? As fotos da mão. Quantos quilos eles perdem, tipo, como fica a 20 e mão tantos quilos, né? desidratado por causa da água do sal e tal. E aí ele conta essa história, ele fala que o fácil é construir o melhor time, o difícil é construir o time certo. Sim. E que isso é muito legal. E ele conta essa palestra, a gente falou de saúde mental antes, porque que ele chega lá, porque ele, depois de tudo isso, e com essa loucura que ele tinha de sempre fazer mais difícil, sempre vencer, sempre estar querendo fazer o melhor, ele acabou entrando numa paranoia, numa loucura mental dele, que ele teve até tentativa de suicídio, né? Um cara de 30 anos, né? 30 e pouquinhos, mas na época que ele teve. E aí, a partir disso, ele foi entender o quanto isso era importante. Ele está bem para, enfim, comandar um time bom também, né? E ele foi estudar psicologia. Ele fez mestrado em psicologia da positividade. E trabalha numa fundação com isso hoje em dia. Então, imagina num desafio desse o quão importante é você ter pessoas positivas dentro do time, né? E um time de 5. Sim. Então você precisa ter o cara que rema médio, mas é super positivo, é engraçado, é leve. Pô, esse cara salva o dia, né? Exato, é isso. É o time certo, né? Eu anotei aqui uma frase boa, que é: o melhor time vai celebrar as vitórias, mas o time certo vai te apoiar nos erros. E que o trabalho é transformar o time certo no melhor time possível. E aí ele acaba a palestra dele com: e o seu time em casa, e o seu time no trabalho, they support you, é a pergunta dele, né? Que eles te apoiam, são as pessoas que te seguram quando você precisa. Eu achei muito bacana, ainda mais a gente gosta pouco, a Renata também, dessa coisa de fazer o paralelo entre o esporte e o resto do mundo dos negócios, né? Isso é muito legal. Então, a palestra dele foi uma das minhas favoritas, achei. A palestra dele foi, acho que a minha terceira favorita. A primeira foi Donald Miller. E a segunda foi o Steve Ballmer. Eu acho que ele trouxe verdades difíceis e achei muito sensível ali a forma com que ele colocou tudo. E ele falou de amigos muito próximos que tiraram a própria vida, né? Então, eu achei muito importante. E a Dr. Beck também foi a minha quarta. E o Angus foi a terceira. E aí vamos lá, a gente teve uma participação breve, mas legal, do Chanfini, que é o dono do Lilia, do Missy e do Fini Pizza. Sim. Que, falando de eficiência, a gente ficou muito, muito impressionada com o Missy, que é um restaurante de cozinha absolutamente, totalmente aberta, né, que leva muito a sério, assim como muitas casas que a gente viu, a coisa dos processos e das rotinas de equipe, né? Eles fazem ali, tipo, a hora de almoçar, a equipe almoçando toda junta. Sempre, em toda troca de turno, tem o alinhamento, todo mundo em pé, rapidinho, mas tem. E aí você foi lá tirar foto, eles morreram de rir. Morreram de rir, um fez pose, porque a gente vai para o restaurante e olha essas coisas, né? O restaurante estava cheio, a gente estava sentado no balcão comendo, ninguém mais percebeu que estava tendo um alinhamento de equipe do outro lado, só a gente. A gente ficou na troca de turno, inclusive, né? Foi um dos poucos restaurantes que não botaram a gente para fora. Sim. A gente ficou na troca de turno, viu a galera fazendo family meal ali, todo mundo comendo junto, vimos o prep também, chegando as massas prontas para botar na cozinha, né? Enfim, muito legal. Não, e apesar de ser um restaurante italiano super detalhista, né? Eles produzem todas as massas e tal, a eficiência é bizarra. Sim. E eu fiquei olhando o passe, eu sentei bem de frente pro passe, pra boqueta. Eles têm 2 pratos. Absolutamente o cardápio inteiro sai em 2 tipos de louça. Fim. Sim. E é tudo lindo, tá? Isso Sim, não, é tudo lindo. Isso, em termos de investimento de eficiência, é maravilhoso. Bizarro. Né? E é pensado.
O conceito, a estrutura, a estratégia é pensado para isso. Na hora de soltar a quantidade de louça ali sendo lavada, você sempre tem reposição muito rápido, porque você só tem 2 tipos. Se você tem um tipo de louça para cada coisa, você acaba ficando pesado, complexo. Não, e é isso é todo o conceito junto, né? Porque são 2 tipos de louça, é guardanapo de papel, não tem jogo americano, você senta no balcão, ele é todo bem clean, né? Tem pouquíssimas plantas no restaurante, ou quadro, ou o que seja, é tudo madeira clara, enfim, uma coisa quase nórdica. O conceito inteiro está construído para isso, até nesse momento, né? De que ter 2 louças para lavar no final do dia é muito mais eficiente, né? Então, Sim. O Sean Feeney é esse cara que é dono investidor de todos esses restaurantes, e ele tem uma fundação também, né? Que é uma Food Education Fund, que leva para as escolas de ensino médio a possibilidade dos alunos de ensino médio se formarem e irem para o mercado de hospitalidade. Ele entendeu que essa busca que é o que a Rija fala sempre, né? Dessa nova geração está sendo formada, é com eles que a gente vai trabalhar, eles são a nossa próxima mão de obra, eles são os nossos próximos clientes também, né? Então, a gente precisa saber trabalhar com essa geração. E essa fundação dele vai para as escolas de ensino médio e acha as pessoas que são interessadas em trabalhar nesse setor, e leva essas pessoas, às vezes com bolsa, às vezes com ajuda financeira, inclusive, para fazer faculdade, para fazer cursos livres nesse setor. E uma das meninas que fez a palestra era uma menina de 23. Acho que é isso. Eu achei ela um show. A Renata achou menina prodígio. Eu tenho problema com pessoas prodígio. Seja na matemática, na dança, aquelas crianças que ficam fazendo contas enlouquecidas. Eu falo, gente, vamos comer uma terra, vamos fazer um negócio. Eu tenho esse problema. Mas é que eu achei o texto muito pronto, muito ensaiado, porque uma menina de 23 anos não tem essa vivência. Não tem, mas eu acho que justamente por isso, para ela não ter essa vivência, foi a palestra que a gente discordou. Justamente para uma menina de 23 anos não ter essa vivência, ela precisava do texto mais ensaiadinho. Então, mas ela está falando um negócio ali que ela não conhece, Brasil. Mas ela deu a experiência, ela falou um pouco da experiência dela, que é pequena, que é de 23 anos de idade, que é pouca na área, mas ela contou de todos os professores que ela teve, como eles foram importantes e como eles ela foram é ótima de palco, frente. tá? A menina é ótima de palco. E ela... Mas senti pouca verdade nela. Esse é o meu problema. Que nem o menino hoje que eu tava vendo do Lucas Canto no Instagram dele, que ele compartilhou, o menino lá, fulano de tal, 15 anos, ajuda você a transformar a sua vida. Meu amor, vai beijar na boca, vai fazer coisa errada, pelo amor de Deus. Mas não pode, Renata, a gente precisa dessa geração agora, fazendo coisas pra gente. Precisa dessa geração que viveu aos 15 anos do jeito certo, pelo amor de Deus, isso aí vai virar adulto problemático, não tem como. 15 anos acho jovem, mas 23 não, ela já está na faculdade, já está estudando, já começa a ter uma coisa. Acho importante dar esse palco para uma pessoa tão jovem. Estavam lá os pares dela na plateia, um monte de gente que acho estuda super junto, importante. Né? A gente botou 2 garotos de 21 no palco do Servir. Então, acho que ouvir a nova geração é super importante. Eu gostei, achei a palestra dela boa. Ela criou o título da palestra era Aposta Certa, fazendo o futuro da hospitalidade brilhante. Só que a aposta, né, em inglês é bet, e ela fez uma sigla que ela criou isso com a vivência dos 23 anos, como é que isso precisa estar trabalhado para essa geração. Então, ela fala que o bet é B de believe, E de equipment e T de teaching. Então, com essas 3 coisas, de acreditar, o equipamento, você acreditar naquela pessoa que ela é capaz de fazer aquilo, você dá as ferramentas que ela precisa para trabalhar aquilo e está sempre ensinando disponível para ensinar. Então, assim, eu achei que ela foi genial na palestra dela. Achei ela era linda, prodígio. Era boa de palco, era prodígio, talvez. E ela faz uma faculdade eles chamam de Food and Finance. Não é uma faculdade, é um high school, na verdade. Ela já passou. Tipo uma escola técnica. Uma escola técnica, exatamente. Muito bem. Depois da Garota Prodígio, tivemos David Brooks.
fazendo pessoas se sentirem vistas e como fazer isso certo. Ele falou muito de ser um bom ouvinte, não comparar, porque isso dá a sensação sempre de que o seu problema é maior. Sabe aquele chato que fala assim, eu vou te contar um problema, mas você não sabe comigo. E que as qualidades das conversas sempre dependem da qualidade das perguntas. Sim. E que isso é muito interessante, né? Sim. De você se preparar. A gente está agora... Quinta-feira passada a gente fez uma reunião de time e a gente falou muito disso. A gente está preparando uma pesquisa e a qualidade do material que a gente vai ter é sobre fazer as perguntas certas, né? Exatamente. E aí ele trouxe ele fala bastante, né, de você entender o que as pessoas precisam e o que elas querem, quais são os sonhos, mas ele fala, não pergunta no que elas acreditam, mas como elas chegaram a acreditar nisso, o que fez elas construírem essa ideia de certo e errado. E uma provocação interessante, que é o que você faria se você não tivesse medo. Se cada ano fosse um capítulo novo da sua vida, qual seria o nome do capítulo? Sim, se você começa tudo de novo, se você continua o que você está fazendo. E que olhar para 5 anos e quais são os combinados que você fez com você que você não acredita mais. E fazer as pazes com isso, deixar isso para trás. E que o exercício mais importante de você construir uma relação saudável na vida e nos negócios é ver os outros. E que isso é um exercício, né? Enxergar os outros é um exercício. Porque ele fala, não é bom ser visto? Então, isso é a fundação, o fundamento de hospitalidade, né? Você está enxergando o outro, na verdade. Sim. E aí, não importa se a hospitalidade é da porta para dentro, da porta para fora, mas o enxergar o outro, ver o outro, saber as necessidades, né? Antecipar, às vezes, até a necessidade do outro, que é a grande chave, a grande sacada de hospitalidade. Do que é hospitalidade, né? Exato. E aí, até tem algumas coisas que o Will fala na abertura, que ele fala que hospitalidade é sobre tratar as pessoas melhor, que é uma conexão humana e que isso nunca vai ser substituído por inteligência artificial nenhum. Isso é bom para os negócios, né? Todo o resto, a gente vai ter um apoio muito grande, a gente vai ganhar uma eficiência com a inteligência artificial, e que é ótimo, mas a conexão humana ela não é substituída. E que não importa quão bom, isso eu achei muito bom, eu já usei até em outras palestras que eu fiz, já citei isso, que ele fala que não importa quão bom é o seu produto, nem quão forte é a sua marca, sempre vai chegar gente nova, com mais dinheiro, mais juventude, e que a única coisa que te segura é a sua história para contar. Né? Como você aplica a hospitalidade, como você faz, porque isso ninguém te copia. E isso é a única vantagem que você tem quando chega uma pessoa com mais gás e mais dinheiro. E que vai chegar sempre, não tem... vai chegar, óbvio, e tem que chegar porque é assim que a vida anda, né? E que a hospitalidade é um músculo que cresce e desenvolve, né? E é sempre sobre construir uma comunidade, da porta para dentro e da porta para fora. Sim. Aí a gente teve a Jen Hiddinger, que falou de legado, porque ela tinha um marido cozinheiro que faleceu. E foi uma doença muito rápida, né? Ele descobriu... Eles tinham acabado de inaugurar o restaurante, né? Tipo, sei lá, meses, 1 ano. Ou eles estavam fazendo o projeto quando ele teve o diagnóstico. Eles tinham aberto o restaurante. Eles tinham aberto o restaurante. E aí... Descobriu que tinha 6 meses de vida. E aí foi... Ela teve ajuda, inclusive, né? De um monte de gente em volta. E aí eles também têm uma fundação, não é? Sim, que chama Giving Kitchen. E que aí o trabalho todo é a construção da comunidade, que cuidar dos outros da melhor forma que a gente pode, e que tem uma coisa muito interessante, que é a colaboração leva a um crescente de criatividade. Então, quando você está aberto a colaborar, aberto a ouvir os outros e mudar de ideia, né? A criatividade... ela é multiplicada. E aí, o evento acaba com... Foi tristíssima essa palestra. Foi tristíssima essa palestra, foi difícil. Eu falei, nossa gente, vamos botar acabar, um negócio para dar uma animada agora. E alô, Ivete, venha. Sim. E aí, depois foi também uma história difícil, né?
Eles fecharam com uma banda, com né? uma banda, mas que o vocalista dessa banda conta a história da esposa. Não, que não era nem esposa, era namorada, teenager. Eles eram tipo high school sweethearts. E aí Ela caiu do cavalo, ela caiu ficou do cavalo, ficou paraplégica. paraplégica. Ele lá com 20 anos cuidando da menina. Ah, olha, gente, sei lá. Sim, eu fui falar pra Márcia, tô ficando um pouquinho deprimida. E era uma música, um countryzinho meio... Um folk, né? Um folkzinho meio melancólico, né? Sim. De show. Então, assim, não terminou como diria Leonardo Galvão. Mas o tema Mas o tema da era fala legal. dele... eu gostei do tema dele. O Ia título da costurando, palestra é como colaboração... promove a criatividade, né? Ou Sim. dá energia para a criatividade, porque ele conta que como a presença dos amigos em volta ali naquele momento tão difícil foi importante até para ele virar músico, né? Sim, até para ele perseguir a carreira que ele queria. Mas valeu a pena, na sua opinião? Vamos de novo? Muito, é muito rico. É muito impressionante. E eu acho que cada vez mais o line-up fica costurado com o que ele foi fazendo nos outros anos também. Então, eu achei esse ano... No ano passado, a coisa da mão de obra, ninguém falou muito, né? Ficou todo mundo meio quieto, todo mundo sabendo que era um problemaço, porque lá também tá, gente? Não é aqui, não adianta a gente falar, porque lá onde eu moro é tudo igual. Todo mundo tem o mesmo problema de mão de obra, igual neste segmento, né? Sim. Igual. E no ano passado, isso ficou completamente amortecido, ninguém tocou no assunto, né? Esse ano eu já senti que as pessoas falavam um pouco mais, entendeu? Então, trouxeram uma menina da nova geração para falar que, né, que a gente está trabalhando nisso aí, precisamos construir, né, educar o mercado e construir mão de obra. Se a gente quer ter uma mão de obra melhor, a gente precisa ser agora a base para esses caras. Então, trouxeram gente da nova geração. Acho que esse ano eles falaram um pouco mais nisso. E essa coisa da fundação mesmo do Fini, né? Tipo, de ir nas escolas, de promover esse ambiente, esse mercado de alimentos e bebidas e de encantar e trazer a possibilidade dos caras quererem trabalhar com isso, exatamente, né? Porque hoje o que eles veem é isso. Eu não quero. Horas para caramba de pé, paga mal, né? Não tenho nenhum benefício quase, vou fazer o que lá? Então, acho que eles lá têm essa preocupação e acho que eu vi um pouco melhor essa preocupação com mão de obra nessa edição. Na edição do ano passado eu não tinha visto. Então, acho que sim, cada ano eles se superam, trazem temas diferentes, né? E vamos ter que ir ano que vem, não vai ter jeito. Tá bom, então vamos comprar as passagens. Muito obrigada, Márcia Lagos. Você é sempre um encanto. Obrigada a você, amiga. Maravilhoso estar no Foodness Talks com você.